Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então, se você quiser receber mais videoaulas, mais conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente e ativa o sininho para você sempre receber novos conteúdos que a gente lançar no canal. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar das leucemias, principalmente a leucemia aguda. Pois é, o que a gente pode falar de leucemia? Primeiro, a leucemia nada mais é do que uma hiperproliferação de células de forma normal. Seria uma proliferação neoplásica. Claro, existe uma alteração nessa medula óssea e vai ter uma superprodução neoplásica de células. E claro, ela vai ter algumas classificações. Eu posso ter uma leucemia que é aguda, uma leucemia que é crônica, uma leucemia que é mieloide e uma leucemia que é linfóide. Primeiro vamos classificar o que é uma leucemia aguda e o que é uma leucemia crônica. De forma bem simples, uma leucemia que é aguda é aquela onde existe uma hiperproliferação neoplásica de células nessa medula óssea e que claramente ela vai estar liberando essas células que são muito produzidas para o sangue, porém são células imaturas, elas ainda não maturaram ainda. Então esse é um problema. Na leucemia que é aguda, eu vou produzir muitas células, porém essas células serão liberadas para o meio sem que estejam maturadas. Elas ainda estarão na sua forma imatura. A gente vai ver mais à frente em algumas imagens. Agora, quando a gente fala de leucemia crônica, vai mudar um pouquinho. A leucemia crônica, claro, como é uma leucemia, ela também produz muitas células. Vai ter uma hiperproliferação de células neoplásicas nessa medula óssea, porém, ele vai liberar essas células que seriam já maturas. Ela já tem ali uma maduração, porém, elas são células jovens também. A única diferença é que lá na leucemia aguda eu vou liberar células imaturas. E aqui na leucemia crônica eu vou liberar células que já são maduras, porém são células jovens também. Então basicamente seria essa a diferenciação. Para diferenciar agora uma leucemia linfóide de uma leucemia mieloide, eu quero relembrar alguns conceitos para você, para não ficar tão bagunçado essa ideia aí. E o que eu quero que você lembre? Olha essa imagem. O que essa imagem te lembra? Hematopoiese. Pois é, hematopoiese, se você não sabe ainda, é a formação de todas as células do sangue. Então eu tenho uma célula que é pluripotente, ela pode originar o que ela quiser, a célula que ela quiser. E essa célula se diferencia em dois caminhos, em duas células. Ela pode virar uma célula mieloide comum ou pode se diferenciar em uma célula linfóide comum. Beleza até aí. Então, como a gente vê nessa imagem, nós vemos que essa célula pluripotente, ela pode virar uma célula mieloide comum ou uma linfóide comum. Essa célula mieloide comum, ela pode dar origem a quase todas as células do nosso sangue. Vai dar a origem a hemácias, monócitos, mastócitos, eosinófilos, basófilos e até as plaquetas. Lembrando que plaqueta não é célula, são fragmentos de uma célula. Então essa célula mieloide comum dá origem a quase tudo. Beleza. E a linfóide comum? O outro caminho. A linfóide comum, ela vai dar origem aos linfócitos. Tanto o linfócito T como o linfócito B. Mas ainda as células NK, as natural killer. Então, lembrando, nós temos aqui uma célula pluripotente que vai dar dois caminhos, dá origem a duas células. A mieloide comum vai dar origem a quase todas as células que a gente já citou, e a linfóide comum que vai dar origem aos linfócitos e à célula NK. Beleza, para que a gente fez essa recapitulação? Porque a gente já falou isso em hemato, dá uma olhadinha lá. Olha só,
Aqui é importante a gente lembrar porque existe duas formas de classificar a leucemia. A leucemia que é mieloide e a leucemia que é linfóide. Agora, qual seria a leucemia mieloide? A leucemia mieloide é aquela onde existe uma hiperproliferação de células de linhagem mieloide. Agora aqui a gente já viu quais são as linhagens da célula mieloide, fica mais fácil de entender. Então, quando a gente fala de leucemia mieloide, é quando existe uma hiperproliferação neoplásica de células hematopoéticas lá da linhagem da célula mieloide comum, que vai dar origem àquele monte de células do sangue. E quando a gente fala de uma leucemia linfóide, aí a gente já lembra, opa, linfóide, então ela vai ter uma hiperproliferação de células neoplásicas de origem da célula linfóide comum, que vai dar origem a quem? Os linfócitos, linfócito T, linfócito B e também as células NK. Então, basicamente, seria essa a diferenciação. Então, vamos ver um pouquinho de prática? Olha essa imagem histológica. Muito importante para a gente poder diferenciar as leucemias. Nessa imagem, nós podemos ver o quê? Muitas células, na verdade, muitas células, uma hiperproliferação. Claro, a medula óssea está produzindo muitas células de forma neoplásica. Isso me diz que essa hiperproliferação é o quê? Uma leucemia. Então já sabemos que é uma leucemia, muitas células produzidas. Agora, nós reparamos que são células grandes. São células grandes. Isso me dá a intenção de quê? De que são células que ainda não maturaram. São células que ainda não têm a sua completa formação, não vão desempenhar o seu papel realmente, porque elas ainda não têm a sua função maturada. E isso me diz que é o quê? Que são células imaturas e por isso eu digo que é uma leucemia aguda. E se a gente analisar melhor ainda, nós sabemos que são linfócitos. São linfócitos aí. Agora, se é linfócito T ou B, eu ainda não sei, mas a gente vai entender como diagnosticar isso. Mas, de início, nós sabemos que é uma leucemia, que é aguda e que é linfóide. Então, é uma leucemia linfóide aguda. É uma leucemia por quê? Uma hiperproliferação na medula. Eu sei que ela é linfóide porque são linfócitos, e linfócitos faz parte lá da linhagem da célula linfóide comum. E eu sei que é aguda, por quê? Porque elas são células imaturas. E a gente sabe que uma leucemia aguda vai ser aquela que tem ampla proliferação de células que liberam para o meio essas células de forma imatura, ainda não estão com a sua função completamente maturada para poder exercer suas atividades no organismo. Então nós sabemos que nessa imagem ela é uma leucemia linfóide aguda. Agora, como que eu vou saber se é linfócito B ou se é linfócito T? Bom, por uma imagem como essa que a gente acabou de ver, eu não consigo realmente dizer, isso é um linfócito T, isso é um linfócito B. É apenas uma imagem histológica que eu consigo ver ao microscópio. Porém, eu posso ainda saber se é linfócito T ou B. Como eu faço isso? Por um exame chamado imunohistoquímica. Nessa imunohistoquímica, basicamente o que eu vou analisar são marcadores de superfície desses linfócitos. O que seria isso? Esses marcadores seriam como elementos na membrana dessa célula que vão me ajudar a diferenciar se é um linfócito T ou um linfócito B ou outro tipo de célula. Indo já ao ponto, quando nós vemos um linfócito B, por exemplo, nós vamos ver alguns marcadores de superfície. Quais marcadores de superfície seriam? Seria o marcador CD19 e o marcador CD20. Então, basicamente, esses dois CDs, esses dois marcadores, me auxiliariam a saber, isso é um linfócito B, ele que está tendo uma hiperproliferação em um caso de leucemia.
Agora, quando eu quero saber que é um linfócito T, qual marcador que estaria presente na superfície desse linfócito? Seriam os marcadores CD4, CD8 e, para ter certeza, ainda tem o CD3. Então, esses seriam os marcadores de superfície do linfócito T. E na célula totipotente existe também um marcador que é CD34. Então, relembrando, esses marcadores de superfície me auxiliariam nesse exame imunohistoquímica para diferenciar se é um linfócito T ou um linfócito B em caso de uma leucemia linfóide aguda. Então vamos continuar. Olha outra imagem. Essa imagem que nós estamos observando, nós vemos também que existe uma ampla proliferação de células também. Muitas células no estroma dessa medula óssea. Então, se eu sei que existe uma hiperproliferação de células de forma neoplásica, eu sei que é uma leucemia. E como são células grandes, eu também posso deduzir o quê? Que são células imaduras. Células grandes ainda não estão diferenciadas. E claro, nós vemos que são das células de origem mieloide. Então, vendo essas características, nós vemos que é uma leucemia, que é mieloide e aguda. É uma leucemia porque tem uma hiperproliferação. Ela é mieloide porque é de linhagem mieloide, da célula mieloide comum, que nós vimos que vai dar uma gama de células hematopoéticas. E ainda que ela é aguda porque são células grandes, são células que não se diferenciaram ainda. Então isso me dá um caminho a saber que é esse tipo de leucemia. Mas existe algo muito especial para um diagnóstico em laboratório desse tipo de leucemia, a leucemia mieloide aguda. Qual seria esse diferencial? Seria os bastões de Auer. Esses bastões de Auer, que a gente vai ver na imagem, são como umas extremidades pontiagudas na célula. Essas extremidades pontiagudas seriam grânulos azurófilos. E realmente são pontiagudas, como você vê na imagem, parece uma agulha saindo da célula. E isso vai me diferenciar, vai me ajudar muito numa análise histológica dessa. Eu consigo diferenciar claramente, olha, bastões de Auer é uma leucemia que é mieloide e aguda. Então eu vou conseguir saber por essa diferenciação que são grânulos azurófilos. Então isso facilita para o meu diagnóstico. Agora, quando eu falo de um quadro clínico desse paciente, o que ele vai estar sentindo? Primeiro, o quadro clínico, o sintoma desse paciente vai ser de falta de apetite, perca de peso, a pessoa fica pálida, vai ter falta de energia, uma anemia. Claro, existe o quê? Uma hiperproliferação, porém muitas células são liberadas imaturas, como a gente falou. Uma leucemia aguda, muitas células imaturas estão sendo liberadas e, por exemplo, uma célula imatura não vai realizar completamente a sua função. Ela não está madura, não está preparada para fazer suas atividades. Então a pessoa vai ter uma queda ali nesse metabolismo, principalmente referente às funções do sangue. E qual é o tratamento? Como é uma proliferação neoplásica, eu faço a quimioterapia com esse paciente, um acompanhamento de quimioterapia e, claro, transfusões sanguíneas podem auxiliar, já que o problema está na produção dessas células sanguíneas. E, claro, uma solução seria um transplante de célula tronco hematopoética. Porém, isso já é um caso mais complicado de se realizar, um procedimento mais difícil. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?